Ele só queria uma vida tranquila. Mas o problema é que, quando você reencarna em outro mundo com magia da água, juventude eterna e uma imaginação capaz de transformar ciência em poder absoluto, até o sonho mais simples pode virar o começo de uma lenda. A história começa quando Ryo desperta em um espaço completamente branco. Antes que ele consiga processar a situação, um homem surge diante dele e revela a verdade de forma direta: Ryo morreu. Aos poucos, as memórias voltam. Ele se lembra do acidente, do caminhão, do impacto e de tudo se apagando em seguida. Confuso, Ryo pergunta se aquele homem seria Deus, mas o sujeito responde que não exatamente. Ele está mais para um anjo, embora não faça questão nenhuma de explicar quem realmente é. Como ele se recusa a revelar o próprio nome, Ryo simplesmente decide chamá-lo de Michael Falso. E é esse Michael Falso quem explica que Ryo será reencarnado em outro mundo, chamado Fi. Mas diferente de muitas histórias, ele não recebe uma missão sagrada. Não existe profecia, não existe vilão final esperando por ele, não existe reino pedindo ajuda. Ryo está livre para viver como quiser. Então, quando perguntam que tipo de vida ele deseja, sua resposta é simples: ele só quer paz. Nada de guerras, nada de política, nada de se envolver com problemas. Apenas uma vida calma, tranquila e segura. Michael aceita o pedido e começa a explicar as regras daquele novo mundo. Em Fai, nem todas as pessoas conseguem usar magia. Apenas uma parte da população nasce com afinidade elemental, e no caso de Ryo, seu elemento principal será a água. Como ele pediu uma vida pacífica, Michael já preparou tudo. Ryo será enviado para uma pequena casa isolada na floresta de Hondo, protegida por uma barreira mágica para afastar monstros. Ele também receberá comida suficiente para 2 meses, uma faca e 2 guias básicos para sobreviver naquele mundo. Quando abre os olhos, ele já está dentro de sua nova casa. O lugar é simples, mas muito mais útil do que parece. Existe uma câmara fria mantida por magia de gelo, carne armazenada, espaço para banho, e recursos suficientes para ele não morrer nos primeiros dias. Ao pegar os guias, Ryo percebe outra coisa estranha. Mesmo sem nunca ter aprendido a língua daquele mundo, ele consegue ler tudo perfeitamente. Ou seja, sua reencarnação veio com adaptações básicas. Depois de conferir a casa, ele sai para testar sua magia. Ryo estende a mão, imagina uma esfera de água, e no instante seguinte, uma bola líquida se forma diante dele. A primeira reação é surpresa. A segunda é curiosidade. Ele tenta de novo. Depois tenta alterar o tamanho. Depois tenta controlar o formato. E então percebe uma das regras mais importantes daquele mundo. A magia não depende exatamente de palavras. O encantamento ajuda, mas o verdadeiro motor é a imaginação. Se ele consegue visualizar com clareza, a magia responde. No começo, isso parece maravilhoso. Até Ryo tentar tomar um banho quente. Ele cria a água sem dificuldade, mas a água sai em temperatura ambiente. Quando tenta aquecê-la, nada acontece. Então ele tenta acender fogo de forma tradicional, mas descobre rapidamente que seu novo corpo ainda não tem força para isso. A maioria das pessoas teria desistido. Ryo, não. Ele começa a pensar usando o conhecimento que trouxe da Terra. Se consegue controlar a água, talvez consiga alterar seu estado. Se consegue criar gelo, talvez consiga moldar esse gelo. E se conseguir moldar o gelo, talvez possa criar uma lente. Então ele se concentra. Imagina as moléculas de água se organizando. Imagina o gelo tomando forma. Imagina uma lente curva, capaz de concentrar a luz do sol em um único ponto. Depois de algumas tentativas, funciona. Com uma lente de gelo, Ryo concentra a luz solar até gerar fogo. E é nesse momento que algo muda. Ryo entende que sua maior arma não é apenas a magia da água. É o conhecimento. Se a magia daquele mundo depende da imaginação, então uma pessoa que conhece física, química e lógica da Terra pode criar coisas que os habitantes daquele mundo talvez jamais tenham imaginado. A partir daí, ele começa a treinar de verdade. Nos primeiros dias, seu poder é decepcionante. Ele tenta acertar árvores com bolas de água, mas quase não causa dano. Depois tenta jatos d'água, mas o resultado continua fraco. Ele cria gelo, mas ainda sem velocidade, sem precisão e sem impacto. Ryo percebe que ter afinidade mágica não significa ser forte. Então ele repete. Dia após dia, ele treina controle, forma, velocidade e distância. Começa a criar lanças de gelo, mas no início elas apenas caem no chão como pedaços inúteis. Depois passam a voar, mas sem direção. Depois ganham velocidade, mas ainda sem força suficiente. Só que Ryo não para. E quanto mais treina, mais sua magia deixa de parecer brincadeira e começa a parecer uma arma. Quando se sente um pouco mais confiante, ele decide explorar a floresta. A princípio, tudo parece calmo. Rios limpos, árvores altas, frutas, ervas e uma natureza que quase combina com a vida pacífica que ele pediu. Mas aquela paz acaba no instante em que um javali menor surge dos arbustos e avança contra ele. Ryo mal tem tempo de reagir. O monstro vem rápido, direto, como se fosse atravessar seu corpo. Por um segundo, Ryo lembra da própria morte, o caminhão, o impacto, a sensação de não conseguir fazer nada. Só que dessa vez ele se recusa a morrer parado. No último instante, desvia. O javali se vira para atacar de novo, mas Ryo já está pensando. Ele congela o chão na frente do monstro, transformando a terra em uma superfície escorregadia. Quando o javali avança, perde o controle e desliza sem conseguir parar. Ryo cria lanças de gelo no caminho. O javali colide contra os espinhos e é perfurado. Essa é sua primeira vitória real naquele mundo. Mas a sensação de conquista dura pouco. Ao voltar para casa e consultar o guia de monstros, Ryo descobre que aquele javali quase inofensivo era um dos monstros mais fracos listados. Ou seja, se aquilo quase o matou, qualquer criatura um pouco mais forte poderia acabar com sua nova vida em segundos.
A partir desse dia, Ryo entende que sua vida tranquila só existirá se ele for forte o bastante para protegê-la. Então ele treina ainda mais. Em outra exploração, Ryo encontra frutas e começa a relaxar. Por um momento, parece que finalmente está se acostumando com a floresta. Até um enorme pássaro surgir do céu. É um falcão assassino. Uma criatura veloz, agressiva e capaz de lançar cortes de vento invisíveis. Ryo recua, dispara jatos de água, tenta criar barreiras, tenta ganhar distância. Mas o falcão é rápido demais. Ele desvia dos ataques como se estivesse brincando. Quando o falcão sobe alto e prepara o mergulho final, Ryo entende que não conseguirá fugir, então concentra tudo em um único escudo de gelo. O impacto é brutal. O falcão colide contra a defesa e fere um dos olhos. Mas não morre. Ele se afasta, encara Ryo por alguns segundos como se tivesse gravado seu rosto e então voa para longe. Ryo sobreviveu, mas aquela vitória incompleta deixa uma marca. Agora ele sabe que existe um inimigo lá fora que pode voltar a qualquer momento. E quando voltar provavelmente estará mais perigoso. Depois disso, seu treinamento muda de intensidade. Ryo aprimora suas lanças de gelo até conseguir lançá-las, quase instantaneamente. Fortalece barreiras, melhora a precisão, começa a pescar, explorar e testar novas formas de usar água como arma. Então cria uma técnica ainda mais perigosa, um jato abrasivo. Não é apenas água em alta pressão, é um corte líquido concentrado, afiado o suficiente para partir rocha sólida. Durante suas explorações noturnas, ele encontra um lago silencioso e misterioso. No meio dele, vê uma cena impossível, um guerreiro sem cabeça acariciando calmamente um cavalo também sem cabeça. Pelo guia, Ryo reconhece a criatura. Um Dullahan. Só que aquele ser não parece um monstro comum, ele não ataca sem motivo. Mais tarde, movido por curiosidade e confiança, Ryo decide enfrentá-lo. Ele cria uma lâmina de gelo e avança. Mas em poucos movimentos entende a diferença absurda entre os dois. O Dullahan defende seus golpes com facilidade. Quando Ryo acha que encontrou uma abertura, o guerreiro bloqueia como se já soubesse exatamente o que ele faria. Em seguida, contra-ataca com precisão suficiente para quase cortar Ryo ao meio. Ryo só sobrevive porque cria um escudo de gelo no último segundo. A derrota é clara, mas o Dullahan não finaliza. Pelo contrário, ele se comporta como se estivesse ensinando. Mostra como Ryo deve formar uma espada de gelo corretamente. Corrige sua postura de forma silenciosa, e depois entrega uma lâmina especial, como se estivesse dizendo, domine isso. Ryo percebe que aquele guerreiro sem cabeça talvez seja algo muito maior do que o guia dizia. Talvez um monstro, talvez um mestre. A partir desse momento, Ryo passa a lutar de forma diferente. Não depende apenas de lançar magia à distância. Ele começa a misturar água, gelo e espada. E isso muda completamente seu estilo de combate. Então o Falcão Assassino retorna, mas ele não volta igual. A cicatriz no olho prova que é o mesmo inimigo, só que agora a aura dele está diferente. Mais pesada, mais agressiva, mais perigosa. Ryo percebe imediatamente. Aquele monstro evoluiu. O falcão ataca com cortes de ar muito mais fortes. Ryo cria uma barreira, depois outra, depois outra. 5 camadas de gelo são necessárias apenas para suportar um único ataque. Quando o pássaro mergulha, Ryo prepara 10 escudos. Mesmo assim, ele atravessa todos. A luta vira uma sequência desesperada de bloqueios, desvios e contra-ataques. Ryo lança lanças de gelo, mas o falcão desvia. Tenta se proteger, mas o monstro usa a negação de magia e anula suas defesas. Então vem o raio. Ryo escapa por muito pouco. O falcão parte para o ataque com as garras, e dessa vez Ryo não ergue uma parede. Ele saca a espada. A lâmina de gelo encontra as garras do monstro. A partir dali, a luta muda. Ryo começa a cortar os golpes de vento. Defende ataques corpo a corpo. Usa o treinamento do Dullahan para se manter vivo contra um inimigo que antes parecia impossível. O falcão sobe uma última vez e prepara seu golpe final. Mas Ryo não foge. Ele fica parado esperando. Quando a criatura mergulha, Ryo calcula o tempo exato. No instante em que o monstro entra em seu alcance, ele desvia o corpo e corta o pescoço do falcão. A criatura cai. Ryo se aproxima, cansado, mas calmo. Ele agradece pela luta, porque aquele inimigo de certa forma foi o responsável por empurrá-lo, além dos próprios limites. Depois finaliza o combate. Mas mal tem tempo de respirar. Um enorme dragão vermelho pousa diante dele. A presença da criatura é esmagadora. O tamanho, o olhar, a pressão no ar, tudo em volta parece pequeno diante daquele ser. Ryo se prepara para o pior. Mas o dragão não ataca. Ele fala por telepatia e pergunta se Ryo viu um grande pássaro preto naquela região. Ryo hesita. Depois admite que derrotou o falcão, explicando que achou que era uma ameaça e não sabia que o monstro tinha alguma importância. Para sua surpresa, o dragão não fica furioso, então nota a espada na cintura de Ryo e reconhece a lâmina. Aquela arma está ligada ao Rei das Fadas, e se Ryo a carrega, significa que conquistou o reconhecimento de alguém que não entrega poder a qualquer um. Vendo que o dragão não é hostil, Ryo aproveita para fazer perguntas sobre o mundo. Os dois conversam por horas, e antes de ir embora, o dragão finalmente se apresenta. Seu nome é Luin. Enquanto isso, em outro lugar, Michael Falso revisa os dados da reencarnação de Ryo e percebe algo que havia esquecido. Ryo possui uma característica oculta: Juventude Eterna. Uma habilidade raríssima, tão incomum que Michael estranha o fato de ela ter aparecido justamente em alguém que não recebeu missão nenhuma. Ele lembra que fazia milhares de anos desde a última pessoa, com uma característica parecida. E isso deixa claro que a existência de Ryo talvez seja muito menos comum do que parecia. Algum tempo depois, Ryo sente vontade de comer frutos do mar e vai até a costa.
Mas em vez de uma pescaria tranquila, encontra um navio destruído pela tempestade. Destroços espalhados, corpos na areia, silêncio. Ryo fica abalado. Até ouvir um gemido fraco, ele corre até o homem ferido, leva-o para casa e cuida dele até que recupere a consciência. Quando acorda, o homem se apresenta como Abel. Abel percebe rapidamente que foi salvo por alguém estranho. Ryo vive sozinho no meio da floresta, usa roupas simples, não parece conhecer cidades próximas e ainda assim se move com uma naturalidade absurda em uma região onde qualquer pessoa normal já teria morrido. Durante a refeição, Ryo cria água com magia sem esforço. Abel fica impressionado. Para ele, aquilo não é normal. Mesmo entre pessoas capazes de usar magia, o controle de Ryo chama atenção. Abel explica que precisa chegar à cidade de Lune para reencontrar seus aliados, mas como o navio naufragou, ele não sabe exatamente onde está, então pede a Ryo que o acompanhe como guia. Ryo aceita. Antes de partir, porém, ele sai, durante a noite, para se despedir de alguém. Ryo vai até o lago e encontra novamente o guerreiro sem cabeça. Ele agradece ao Rei das Fadas por todo o treinamento e pede um último duelo antes de deixar a floresta. Depois da luta, o Dullahan lhe entrega um terno dobrado, como presente de despedida. No dia seguinte, Ryo veste a roupa nova e parte ao lado de Abel. E assim começa a primeira grande viagem de Ryo fora da floresta. Logo no caminho, os dois encontram um javali menor. Abel avança e derrota o monstro com uma técnica chamada empalamento total. Ryo fica impressionado. Abel explica que aquilo é uma habilidade de combate, usada por guerreiros treinados com armas. Até então, Ryo conhecia magia, mas não entendia direito as técnicas físicas daquele mundo. A viagem continua, e aos poucos os dois vão criando confiança. Mas a floresta não facilita. Em certo ponto encontram homens lagarto em uma região pantanosa. Abel fica cauteloso e tenta assumir a frente, acreditando que Ryo, por ser mago e não usar cajado, pode estar em perigo. Só que antes que Abel consiga terminar seu raciocínio, Ryo se move. Lanças de gelo surgem e atingem vários inimigos de uma vez. 4 homens lagarto caem em segundos. Abel fica sem reação. Ele esperava proteger Ryo, mas começa a perceber que talvez esteja viajando com alguém muito mais forte do que imaginava. Pouco depois, mais monstros aparecem e os dois acabam com o grupo. Abel observa a magia de Ryo com atenção. Ele percebe que os encantamentos mudam, que a forma de conjurar é estranha e que tudo acontece rápido demais. Mas Ryo apenas desconversa, como se aquilo fosse normal. Para ele, talvez seja. Para Abel, não é. Enquanto segue em viagem, Abel começa a explicar mais sobre o mundo. Moedas, reinos, regiões, cidades e territórios humanos. Ryo escuta tudo tentando montar um mapa mental daquele novo lugar. Então eles encontram golems de pedra. Abel ataca primeiro, abrindo um buraco no corpo de um deles, mas o monstro se regenera quase instantaneamente. A luta não seria simples, pelo menos não para pessoas comuns. Ryo observa por alguns segundos e decide testar uma ideia. Ele cria várias paredes de gelo, junta tudo em uma estrutura enorme, formando um bloco pesado acima dos golems. Depois simplesmente deixa cair. O impacto esmaga os monstros. Abel fica parado, em silêncio. Porque para ele, aquela deveria ser uma batalha trabalhosa, uma luta de resistência contra criaturas difíceis de matar. Mas Ryo resolveu tudo como se estivesse derrubando uma pedra sobre formigas. Mais adiante, eles veem algo ainda pior. Um Behemoth. Uma criatura gigante, absurda, com presença suficiente para fazer qualquer aventureiro sensato virar as costas. Ryo até considera enfrentar o monstro, mas Abel imediatamente rejeita a ideia. Aquilo não é uma caça, é suicídio. Então surge um grupo de Wyverns. Por alguns instantes, os dois apenas observam, como se estivessem assistindo a uma batalha entre desastres naturais. Na noite seguinte, enquanto acampam, Ryo provoca Abel sobre enfrentar o Behemoth em um segundo round. Abel recusa na hora. E com razão. Durante a conversa, Abel menciona masmorras, armadilhas mágicas, elfos, anões e outras coisas que Ryo só conhecia de histórias de fantasia. Quanto mais Abel fala, mais Ryo percebe que aquele mundo é muito maior do que a floresta onde viveu até agora. No dia seguinte, os dois seguem viagem pelas montanhas. Em certo momento, um grifo gigante aparece. A criatura surge de forma tão repentina que os dois congelam. Atacar seria impossível. Fugir talvez também. Então Ryo pensa rápido e joga um pedaço de carne pro alto. Abel entende e faz o mesmo. O grifo aceita a oferta e vai embora. Os dois respiram aliviados, porque naquele instante ficou claro que nem toda vitória precisa vir de força. Às vezes, sobreviver já é o bastante. Mas os perigos continuam. Mais tarde, eles entram em território de Wyverns. Abel avisa que normalmente seriam necessários muitos aventureiros experientes para enfrentar um grupo daqueles, e mesmo assim haveria grandes perdas. Mas Ryo enxerga a situação de outro jeito. Se eles precisam atravessar, terão que lidar com os monstros. Então ele propõe uma combinação simples. Ryo prende as Wyverns ao chão com lanças de gelo e Abel finaliza com a espada. O plano funciona. Uma após a outra, as Wyverns caem. O que deveria ser uma batalha desesperadora vira uma sequência de vitórias absurdas. Abel começa a se acostumar com a loucura. Pior, começa até a gostar da luta. E Ryo, sem perceber, vai influenciando Abel a agir de forma cada vez mais ousada. Depois de atravessarem a região montanhosa e sobreviverem a criaturas que a maioria dos humanos sequer vê uma vez na vida, os dois finalmente encontram uma estrada. Para Abel, aquilo significa civilização. Para Ryo, significa algo ainda melhor, talvez uma cama de verdade e comida decente. Eles seguem até uma cidade e vão para a guilda.
Abel explica que Ryo deve se registrar como aventureiro. O cartão da guilda vai permitir vender materiais de monstros, receber missões e circular melhor pelas cidades. Na primeira oportunidade, Ryo também prova curry. E isso mexe com ele. Em muitas histórias de Isekai, o protagonista precisa reinventar comida japonesa ou lutar para reencontrar sabores da terra. Mas ali, o curry já existe. E é bom. Ryo começa a desconfiar que aquilo não é coincidência. Mais tarde, eles chegam a Lune. Na entrada da cidade, um guarda reconhece Abel e fica emocionado ao vê-lo, vivo. A notícia se espalha rápido. Quando Abel pisa na guilda, o lugar inteiro reage. Não como se um simples aventureiro tivesse voltado, mas como se uma lenda tivesse retornado da morte. Todos correm até ele, comemoram, se emocionam e perguntam o que aconteceu. Ryo percebe que Abel não era apenas um guerreiro qualquer. Ele era alguém importante. Abel, porém, não deixa Ryo ficar de lado. Ele o apresenta como seu salvador e anuncia que ele será registrado como aventureiro. Mais do que isso, quer que Ryo comece direto no rank D. Normalmente, aventureiros começam no rank F, mas uma recomendação de alguém influente pode alterar isso, desde que exista prova de habilidade. E Abel tem provas. Quando o mestre da guilda aparece, Abel coloca sobre a mesa as pedras mágicas coletadas durante a viagem. Pedras de Wyverns. Várias. O mestre da guilda demora alguns segundos para processar o que está vendo. Aquilo não é um saque comum. Uma quantidade daquelas exigiria um grupo inteiro de aventureiros experientes, talvez até uma força militar. Mas Abel explica que eles conseguiram durante a travessia. E pior, vieram de uma região onde praticamente ninguém sai vivo. A partir daí, o mestre entende que Ryo não é um iniciante comum. Ele pode ser novo na guilda, mas não é fraco. Ryo é levado para o registro oficial. Responde perguntas básicas, recebe orientações sobre acomodações, cursos de masmorra e regras da guilda. Depois, coloca a mão no cristal. Por um instante, Ryo quase espera que algo absurdo aconteça, como nos animes em que o cristal explode quando mede o poder de alguém especial. Mas nada disso acontece. O processo é normal. E justamente por isso chega a ser engraçado. No fim, ele recebe seu cartão. Ryo agora é oficialmente um aventureiro. Depois disso, Abel o leva para comprar roupas melhores e participar da comemoração por seu retorno. Enquanto conhece mais da cidade, Ryo continua percebendo detalhes estranhos. Dias da semana parecidos, medidas familiares, comidas conhecidas, costumes que lembram demais a Terra. E quanto mais observa, mais uma suspeita cresce em sua mente. Ele provavelmente não foi o primeiro humano da Terra a chegar naquele mundo. Talvez alguém tenha vindo antes. Talvez há muito tempo. Talvez esse mundo tenha sido moldado, mesmo que aos poucos, por outras pessoas reencarnadas. No dia seguinte, Ryo vai para as acomodações da guilda e conhece outros jovens aventureiros, também inscrito em um curso básico de exploração de masmorras. Mesmo já sendo extremamente forte, ele aceita aprender. Porque força não significa conhecimento. Ele pode derrotar monstros, sobreviver na floresta e enfrentar criaturas lendárias, mas ainda entende muito pouco sobre a sociedade, as regras, as masmorras e os perigos escondidos daquele mundo. Enquanto isso, Abel tenta explicar para sua equipe quem é Ryo, mas nem todos acreditam. Para eles, as histórias parecem exageradas demais. Um mago da água criando paredes de gelo enormes, derrubando golems com blocos gigantes, prendendo wyverns ao chão, sobrevivendo em regiões onde aventureiros experientes morreriam. Tudo parece impossível, mas Abel sabe o que viu. E sabe que Ryo não é apenas talentoso. Ele é uma existência que pode mudar o equilíbrio de poder se cair nas mãos erradas. No fim, Ryo começa uma nova fase. Ele chegou naquele mundo pedindo apenas uma vida tranquila, mas em pouco tempo sobreviveu à floresta de Rondo, dominou magia usando ciência, foi treinado por um guerreiro sem cabeça, recebeu uma lâmina ligada ao rei das fadas, derrotou um falcão assassino evoluído, conversou com um dragão, salvou Abel, atravessou uma região mortal, derrotou Wyverns e entrou para a guilda como aventureiro rank D. E o mais irônico é que, para Ryo, tudo isso ainda parece apenas o começo de uma vida pacífica. Mas pro mundo de Fai, ele já começou a se tornar algo muito maior. Porque quando um homem com juventude eterna, magia da água e conhecimento de outro mundo decide viver tranquilamente, o mundo inteiro precisa torcer para que ninguém atrapalhe essa tranquilidade.